pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, empresários, futuros empreendedores, a mais um vídeo de depoimento. Na verdade, eu estou juntando depoimento com um papo de dono, aproveitar o convite que eu fiz aqui para a Julimara. A gente encerrou aí o processo de mentoria consultiva, foram quantos meses? 7 meses. Eu vim trazer a Julimara para falar o que a gente aprontou e, na verdade, o que ela aprontou nas 3 empresas dela lá. Falar um pouquinho sobre a empresa, as experiências dela, as implementações, contar um pouco da história, né, da Mara Morena, que é a marca que ela tem hoje aí. E principalmente discutir, né, para que possa levar um pouquinho de conteúdo aí para vocês, o que a gente fez durante o processo de mentoria, que deu resultado aí para ela, para a gente passar algumas experiências para você. Primeiro, eu queria te agradecer, Julimara, por você estar aqui hoje, despendendo um pouquinho do seu tempo aí para bater esse papo com a gente. Sim. Obrigado. Eu que queria agradecer pela oportunidade de estar aqui falando e também pela oportunidade de ter participado, né, do processo de mentoria durante esses 7 meses, que foi desafiador, mas foi muito bom e muito produtivo. Legal. Vamos lá. Fala um pouquinho para quem não te conhece, né? Quem é a Julimara, de onde você é, de onde você saiu, quais são as suas empresas. Hoje você tem 3 empresas aí, né? Isso. Então, eu sou Julimara, mas todo mundo me chama agora de Mara por conta do nome da minha empresa, né? Eu sempre tive esse apelido, por isso foi o nome da minha empresa. Mas as pessoas das cidades maiores, como Taubaté e tal, não me chamavam de Mara e sim de Julimara. Mas agora elas se acostumaram a chamar de Mara também por conta da empresa. Eu sou de Lagoinha, uma cidade de 5.000 habitantes que fica aqui próxima a Taubaté. A minha primeira loja foi aberta lá em Lagoinha mesmo. Na verdade foi assim, meu sonho era trabalhar numa multinacional e eu comecei a estudar inglês, fiz administração, depois eu comecei a fazer contabilidade, tudo para trabalhar numa multinacional. E eu consegui fazer um estágio, né, numa empresa chamada Monsanto, que era em São José dos Campos. E eu comecei a trabalhar fazendo estágio na parte mais administrativa mesmo, mais de projetos nessa empresa. E eu precisava de dinheiro para custear minha segunda faculdade, que meus pais não iam me ajudar. Então eu comecei a vender roupas no fim de semana. Então eu ia para São Paulo no sábado e no domingo eu colocava todas as roupas num espaço que eu tinha lá para vender para os meus amigos. Tudo em Lagoinha? Tudo em Lagoinha. Legal. E eu abri a minha primeira empresa assim que o estágio finalizou, né? Eu vi uma grande oportunidade, porque assim, eu tive a oportunidade ou de ir para São Paulo ou de continuar com a minha loja. Para São Paulo era uma coisa que jamais eu iria, porque eu vim de uma cidade de 5.000 habitantes, em São Paulo em um prédio deve ter 5.000 pessoas. Grande, né? Eu nunca ia me adaptar. Então eu resolvi voltar para Lagoinha, porque é um lugar que eu amo muito, e abrir minha empresa para eu não depender, né, mais dos meus pais e tudo mais. Então, em dezembro de 2016, eu encerrei meu contrato na empresa, né, na multinacional, a Monsanto, e já abri a minha loja de roupas, só que eu ainda não tinha dinheiro. Então, eu emprestei R$5.000 da minha irmã mais velha e eu comprei todo o estoque. Fiz a decoração da loja, virei tudo, até arquiteta. A gente acaba fazendo de tudo desde o início, né? Aliás, por um bom tempo. Sim. E vim com uma proposta diferente, que eu percebi que quando eu vendia roupa lá no espaço pequenininho que eu tinha, colocava na arara, era novidade sempre, então as pessoas começaram a gostar disso, que eram coisas que já acontecia na cidade maior, e na minha cidade, que era pequena, não existia. Então, antes, lá em Lagoinha, antes da minha loja, todas as lojas tinham balcão. Então você chegava no balcão e pedia a peça que você queria e eles mostravam lá várias opções. Já era meio padrão da cidade essa forma de vender. Coisa de cidade pequena, né? Sim. Então quando eu abri a minha loja, lá em dezembro de 2016, eu meio que revolucionei lá o mercado de lojas de roupas. Então foi a primeira loja que teve arara para as pessoas colocarem a mão mesmo nas peças que elas queriam, né, provar. Comecei a tirar fotos, fazer provador, essas coisas todas que... Nem tinha Instagram nessa época ainda.
Ou já tinha? Tinha Instagram, mas não com tanta visibilidade. E na Sim. minha cidade era menos ainda, porque numa cidade que nem internet direito não tinha. Sim. Então era muito difícil para as pessoas terem esse acesso. Então eu vi a oportunidade aqui em Taubaté, tipo, todas as lojas daqui de Taubaté fazendo isso, e comecei a fazer na minha primeira loja. Uhum. Então, depois, em agosto, depois a minha loja foi crescendo, eu fui trabalhando sozinha e tal, e eu tinha uma pessoa para me ajudar só nos dias que eu fazia compra, o dia que eu ia para São Paulo e no dia de etiquetar. É pesado, né? Viagem, sacola, peso, buscar, Sim. colocar no ônibus. Na verdade, tipo, tinha para me ajudar porque a pessoa ficava na loja, porque eu não podia estar na loja, e eu ia para São Paulo. Então a pessoa ficava lá para eu fazer a compra, tal, etiquetar. E depois eu fui trabalhando desse formato durante 1 ano e meio, praticamente sozinha, até que eu resolvi abrir a minha segunda loja, que é em São Luís do Paraitinga, porque eu tinha bastante cliente de lá que ia até Lagoinha para comprar, né, lá comigo. Pra quem não conhece São Luís, São Luís fica a quantos quilômetros, mais ou menos? Fica 20 quilômetros de Lagoinha. De pertinho. Uhum. E a gente, lá de Lagoinha em São Luís, a gente sempre sempre convive junto. Então, mesmo sendo de cidades diferentes, todas as festas que tem, todo mundo tá junto. Campeonato de fanfarra que tinha antigamente, todo mundo participava junto. Então, sempre eu já conhecia as pessoas lá da cidade de São Luís. Então, isso também que foi bom, né? Que as pessoas que já me conheciam começaram a ir na loja de Lagoinha. E eu vi uma oportunidade de abrir também uma loja em São Luís do Paraitinga um ano e meio depois que eu tinha aberto a minha primeira loja. Lagoinha já estava aberta. Uhum. Isso. Então, eu fui trabalhando e tal, e começou, né, a crescer as 2 lojas. E chegou num dado momento que eu falei, eu preciso crescer mais, mas as cidades são pequenas e vai ter um limite, né? Vai ter um teto. Ou eu vou começar a vender na internet, ou eu vou ter que abrir uma outra loja numa cidade maior. Só que o que eu pensava? Tipo, pra eu vender na internet, o que vai ter que acontecer? Eu vou ter que ter, né, visibilidade primeiro numa cidade maior. Então, eu fiz a maior loucura de todas. No meio da pandemia, surgiu uma oportunidade aqui em Taubaté, no ano passado, em fevereiro de 2021. E eu comprei, né, os móveis, uma pessoa que estava fechando a loja, e abri minha terceira loja aqui em Taubaté. Legal, uma história de ousadia, risco, né? Tudo que um empreendedor efetivamente precisa ter, você com certeza mostrou aí. Sim. E abrir seja lá, né, uma empresa independente, seja loja ou o que for, tem aquele, né, tem o sonho do empreendedorismo, né? Seu pai é empreendedor, né? Sua família tem pousada, né? Seu pai vem dessa área também. Hoje, quem cuida da pousada é sua irmã, não é isso? Não, na verdade, assim, meu pai, ele sempre foi muito empreendedor sem estudo nenhum. Ele é a inspiração, assim, pra mim mesmo. Então, ele estudou até o 3º ano da primeira série, que fala? Terceiro ano do primeiro grau do antigo, primeiro eu não sei grau. como é que chama hoje também, não. E ele não tinha estudo nenhum, e ele, desde pequeno, ele teve que começar a se virar, porque só o pai dele faleceu e ficou só ele, que era o irmão mais velho, a mãe dele. Sim. E mais 7 irmãos mais novos. Nossa, família gigante. Ele tinha 12 anos. Então ele começou, né, a ajudar minha avó lá no sítio, a tirar leite e tal, e ele foi vendo que isso dava dinheiro. Então ele começou a fazer negócios de compra e venda de gado, né? Uhum. Então, a partir disso, ele foi melhorando a vida dele, e até casar com a minha mãe. Minha mãe é professora, né? Foi embora para São Paulo, e ele foi embora para São Paulo junto com a minha mãe. Começou a trabalhar em trator lá na época, em São Paulo. Que legal. E daí ele comprou metade de um trator. Então, ele sempre foi comprando as coisas para ele trabalhar. Revenda, compra e revendia. Isso, para ele ter o retorno dele. Até que ele comprou, né, um espaço lá no centro de Lagoinha, onde ele fez o comércio pra gente trabalhar, pra mim e pra minhas irmãs trabalhar, né? E abriu uma padaria e depois, em cima, uma pousada. Legal. A padaria eu trabalhei desde adolescente e tal,
Só que eu não gostava muito e eu brigava muito com as minhas irmãs. Então, a minha irmã mais velha ficou responsável por cuidar da padaria. A minha irmã do meio, ela tomou outros rumos. Ela tem as empresas dela também, que ela tem academia e tal. E eu ajudo, né? Cuido lá da pousada, que é do meu pai também. Além das 3 lojas. Então, eu fico meio maluquinha às vezes. Maluca aí, né? Pulando pra lá e pra cá, dando força pra um e cuidando do que é seu também. Legal. Mara, a gente trabalhou bastante coisa, assim, né? 7 meses, por mais que a gente veja, passou rápido, né? Sim. Passa bastante rápido e tal, mas a gente vê que é possível, né? Em 7, 8, sei lá, num período X aí, pelo menos, eu sempre dou um prazo mínimo entre 6 meses, daí pra cima, porque menos que 6 meses é difícil você fazer uma transformação, né? Sim. É lógico que durante a mentoria, e foi o foco da mentoria a loja em Taubaté, até porque a gente quis direcionar os esforços, né, como você queria, para que essa loja aqui alavancasse, né? As lojas de lá já estavam rodando, então, mesmo assim, obviamente, tudo que a gente fez para cá, você replicou para lá, né? Óbvio, porque é o mesmo negócio, as compras são as mesmas e uma série de coisas. Vamos falar rapidamente aí sobre o processo de mentoria. A gente começou falando da parte, né, que hoje a gente chama aí de planejamento estratégico. Trabalhamos lá o mapa estratégico, trabalhamos jornada do cliente, trabalhamos a parte financeira, trabalhamos a parte financeira no sentido, né, de projetar receitas, despesas para você ter, né, para onde iria. Dessa parte de estratégia, né, inicial que a gente trabalhou, o que mais marcou e o que mais você leva assim desses 7 meses? Então, com certeza foi a planilha de estratégia, porque assim, antes eu ia, né, para São Paulo e comprava tudo que eu achava que estava vendendo. Literalmente no feeling. E tipo, perguntava para as meninas o que vocês acham que vai vender, mas tipo, não é somente isso. Depois que a gente colocar os dados do passado, principalmente das outras 2 lojas que tinha histórico, né? Sim. Taubaté ainda não tinha. Foi muito mais fácil, então eu já ia, tipo, como a minha como que eu posso dizer? A minha tarefa lá em São Paulo tinha crescido, né? Não era mais para 2 empresas, era para 3. Eu tava ficando meio doida, então com essa planilha foi muito mais fácil para eu analisar e ver qual que era o produto certo para cada loja que eu tinha que comprar, qual que estava vendendo mais naquele determinado período. Legal, e uma coisa que eu lembro direitinho, né, que a gente detectou, né? Começamos a mentoria e eu falei, Mara, Taubaté não é só pelo fato de ser outra cidade, aqui as coisas são diferentes, você vai ter que fazer um estudo diferente da persona, é uma outra mulher, não, eu vou comprar tudo igual, não sei o que, para facilitar. A gente quer, no início, facilitar tudo. E nesse estudo de persona a gente já tomou o primeiro susto, né? Porque a gente foi fazendo algumas ações e a gente viu que efetivamente a compradora, né, ou o tipo de persona lá de Lagoinha e São Luís, toda hora eu penso em Cunha. São Luís é completamente diferente de Taubaté, até pela cidade, né, pelo tamanho e o jeito que a cidade se move ali, a formato de compra e tal. Depois que a gente fez esse estudo, né, de persona, que a gente alinhou a sua esteira de produtos e tal, o que mais que dessa parte estratégica, assim, né? A gente, quando projeta receita e despesa, uma das primeiras coisas que a gente faz é em relação às metas. Você já tinha metas antes? Você já trabalhava com metas específicas, olhando para essa projeção futura? Como é que você fazia antes? Então, eu tinha metas de vendas, mas não tinha de compras, não tinha nada disso. Então, a gente tinha uma meta de venda lá que era baseado em 3 metas que a gente usa até agora, que é a meta, super meta e o desafio. Uhum. Só que eu pagava, né, para as meninas, assim que elas atingissem aquela meta, era um bônus e não era porcentagem. Então isso foi uma das coisas que a gente mudou. Sim. Porque isso daí dá mais força de vontade para as meninas trabalharem e venderem mais e ganharem mais e tal. E, na verdade, a meta, ela precisa estar alinhada com a meta da empresa, né? Eu sempre falo assim, embora a venda seja um processo, né, inclusive um dos processos principais, principalmente do varejo, né, tô com a porta aberta ali ou atendendo alguém no WhatsApp, eu quero vender, então tem que ser rápido aí, o meu funil de vendas é muito curtinho, mas
Meta de venda é meta de venda, meta da empresa é meta de empresa. Uma coisa é eu olhar a empresa como um todo e falar, eu quero faturar X mil reais no fim do ano, vou ter essas oscilações aqui, vou mudar minha meta para lá, e outra coisa é venda, né? E aí a gente tem que coordenar isso, pagar as comissões, né? De forma que as meninas atinjam. Em cima das metas, o que mais que você achou que foi legal aí? Como é que você acha que foi esse desdobramento? Porque antes você falava, né? Eu tinha lá um bônus, eu pagava em cima daquilo que atingia, mas não tinha algo assim focado, né? Um número, vamos dizer, estipulava lá um número, não sei se da sua cabeça ou por uma estimativa do mês, né? Comparava com o ano passado. Esse ano agora em março, ou então fevereiro vende pouco, vamos tentar vender X. Como é que era? E como é que ficou essa diferença aí? No início da mentoria também foi um desafio isso, porque assim, eu sempre, né, nos outros anos que eu tinha as outras lojas, eu me baseava no ano anterior. Só que daí veio a pandemia e vários meses ficou fechado. Como que eu ia me basear no ano anterior? E também as pessoas começaram a consumir de forma diferente. E a loja de Taubaté não tinha ano anterior. Então a gente pegou, né, a gente fazia um cálculo que era pegando as vendas dos meses que tinham passado para eu calcular, né, a meta para as meninas venderem e baseando também em feriado, em planejamento de marketing, se a gente vai vender mais ou se não, porque senão não ia dar o resultado. Eu ia colocar só um número lá e talvez chutar, as meninas... Né? Quem sabe um dia atinja. E daí as meninas não iam alcançar, ia ficar frustrada e nunca mais ia querer fazer esse negócio de meta. É pesado, esse negócio é bastante complicado, porque mexe muito com não vou dizer com o ego, né? Mas assim, com a motivação das pessoas, né? Você tem que dar uma cenoura pro colaborador, mas também você tem que ter uma condição de gerir o número, né? E aí a gente fez indicadores, né? Você é uma pessoa bastante analista. A Renata, minha esposa, fez a análise do perfil comportamental da Julimara. Não sei se teve alguma surpresa para você, mas eu tava até brincando com a Renata hoje no almoço. Falei, nossa, a Mara é analista mesmo, olha como que ela me mandou a organização da entrevista, bonitinho, escreveu no Word, respondeu as perguntas. Gente, vocês não têm noção de como é que essa mulher é organizada. Ela chegava, não, vamos fazer agora o procedimento operacional de tal coisa. Ela pega o Word, ela detalha, ela escreve, ela senta, é um nível de detalhes que vocês não têm noção não. Só quem conhece um bom analista que sabe. Mas muito legal, isso é um ponto super positivo, inclusive. Que não é de vários perfis, né? Porque isso faz parte do perfil de cada um, nós não vamos mudar. A gente tem que melhorar aquilo que a gente não tem. Sim. E aí a gente fez... O que mais? Fizemos a jornada do cliente, né? Que é entender a passagem, né? Do que você estava fazendo de marketing, como que você ia fazer esses clientes entrarem no seu funil de vendas, atendê-los e depois fazer o pós-venda. Dessa brincadeira, só nesses 4 processos aí, o que você acha, o que você lembra que a gente fez que mais impactou aí, que mudou a sua forma de trabalhar? Então, a gente fez um KPI, né, que foi montado, que foi uma atividade extra da conversa do dia a dia que a gente tinha aqui. A gente viu uma necessidade de fazer um KPI de venda semanal para todas as lojas, né? Então, eu fiz uma planilha colocando a porcentagem da meta, né? Que cada loja tem um valor estipulado, então a gente fazia em cima com porcentagem e eu mandava para as meninas e fazia reunião mostrando para elas quem que estava conseguindo atingir a meta. Então elas foram... Elas mesmas foram se aperfeiçoando. Se aperfeiçoando, falando, nossa, não posso perder ponto para Zezinha ali, porque eu tenho que correr atrás. E outra, vira uma competição positiva, né? Sim. Não é aquela competição ruim, chata, negativa, né? As pessoas ficam se vendo ali, né? Sim. Porque fazem parte, inclusive nas reuniões, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho, é uma coisa que importante para debater, né? Sim. Outra atividade que eu comecei a fazer também, que foi sugestão, né? Sua sugestão, foi fazer uma planilha com todos os clientes que entravam na loja, que isso daí foi muito legal, uma sacada gigantesca, que a gente perde cliente demais, porque assim, como que eu fazia antes? Chegava o cliente lá, não comprava nada, eu falava, então segue aqui a loja, dava um cartãozinho e tal. Só que as pessoas jogam papel fora e nem começavam a seguir a loja nada. Então a gente mudou um pouco a estratégia, agora a gente utiliza
uma planilha onde eu anoto o telefone dessas pessoas que querem participar da nossa lista de transmissão e tal, e tá em contato, e eu mando mensagens para ela. Assim que ela sai da loja, a gente já manda uma mensagem, e depois também vai mandando mensagem com promoção, com campanha, tudo certinho para elas. Porque são inúmeras pessoas que não compram, muito mais pessoas que não compram do que compram. Com certeza, sempre é assim. E a gente sempre deixava essas pessoas ir embora, só que elas já tinham entrado no nosso funil de venda, então eu tinha que ter algum contato de alguma forma com essas pessoas, e esse também foi uma sacada muito legal. Fora as do WhatsApp e do Messenger, né, que vem pelo Instagram, que aí o número é gigantescamente maior, né? Às vezes entra em contato alguém com a gente, pergunta, você responde, você gasta tempo, ou seja... A pessoa já entrou no seu funil de vendas de alguma forma. Aí depois a gente não faz mais nada com aquele contato. E a gente ainda quer achar novos contatos para poder vender para novas pessoas. É muito mais trabalho. É muito mais fácil a gente conseguir vender para alguém que teve interesse, né? Pelo menos uma vez na vida. Loja, do que alguém que tá, sei lá, em outra loja. Não adianta a gente querer pegar os clientes de outra loja, sendo que tem várias pessoas querendo comprar da gente. Verdade. E no seu caso ainda tem aquele lance, né? Como as cidades são perto, né? Lagoinha, pode ser que acabou uma peça, aí eu vou lá na outra. Às vezes tem gente que é daqui que vai lá, ou vice-versa. Então acaba olhando assim, o Instagram ou recebendo uma mensagem de vocês, fica mais fácil potencializar a venda. Outra coisa que a gente trabalhou bastante, eu lembro, principalmente no início, foram a gente detalhou ali as plataformas de marketing, que é a entrada da jornada do cliente, e para que o funil de vendas funcionasse, né? Porque varejo, parte do atendimento da gente, né? De quem tem loja como você, já é dentro do funil, né? A gente já meio que atende vendendo, diferentemente de mim, né? Eu acabo o meu funil inteiro para depois eu começar a atender o meu cliente. Uma coisa que eu lembro que a gente padronizou foram todas essas plataformas, né? E a forma de fazer o marketing, porque muita gente, principalmente quem usa muito o Instagram como vocês, né? Faz lá um marketing aleatório, né? E faz postagem de qualquer coisa, cisma lá com o look, a blusinha tal, com a calça tal e não sei o que. Não tá alinhado com a margem de lucro, só tá alinhado com o feeling daquilo que eu vou fazer, daquela estação que possivelmente a gente acha que vai, né, pegar, sei lá, uma moda que tá entrando. O que ali, se a gente fosse resumir a jornada do cliente, o que você acha que mudou desse jeito de fazer, principalmente o marketing? Depois a gente fala dos outros processos aí. Então, no marketing, como a gente tem um Instagram só, um Facebook só para as 3 lojas, era um pouco bagunçado. Tipo, a gente... cada loja fazia, né, alguma atividade, mas tipo... Não tinha uma planilha para acessar aquilo, para saber quem que era responsável pelo quê. Então, foi definida datas, horários para postagem, quem era a pessoa responsável para postar aquela atividade. E a gente fez isso daí, como cada loja, né, fica em uma cidade, a gente colocou essa planilha no Drive, do Google, do Gmail. E lá elas conseguem ter acesso nesse Drive e conseguem fazer as tarefas do dia a dia delas. Também foi feito a parte de marketing do feed, de campanhas e tal, que a gente não tinha, porque antes era, nossa, tá chegando o Dia das Mulheres, e daí, o que eu vou fazer? Esperava chegar para ver, né, o que ia dar. Agora tem o planejamento, né? Como a gente tá em processo de pandemia ainda e essas coisas todas de guerra e tal, eu ainda tô fazendo trimestral, mas espero que um dia ainda a gente consiga fazer anual, né? Como eu comecei esse ano, então o ano que vem vai ser muito mais fácil, que eu vou ter, né, um histórico para eu saber, nossa, no Dia das Mulheres eu fiz isso, eu vou fazer isso de novo. O que vendeu, o que não vendeu, o que deu certo. O que deu certo. Se aquele tipo de campanha do ano passado gerou um resultado X, porque a gente fica inventando moda, né? E quem é muito do varejo inventa muita moda. Eu fico olhando o Instagram de vocês e fico achando, gente, como é que arruma tanta criatividade assim, né? Porque vai não sei pra onde, faz foto de não sei quem, pega o influencer, bate foto não sei da onde, monta look, Sim. É punk, tem que achar uma fórmula mágica aí de... Criatividade todo dia. Acordar com tomar uma pílulazinha de criatividade todo dia. Isso foi legal. E
E aí a gente, né, pra gente não entrar em cada um detalhe, porque senão a gente, né, não teria tempo para explicar para todo mundo o que a gente fez, mas fizemos a jornada, né, estudamos a esteira de produtos de vocês, né, para montar os mix ou os combos, né, ou os looks principais em relação principalmente à margem, né, aí que a gente foi discutir, né, eu lembro de você falar, nossa, Gevandro, agora é que eu sei que eu poderia vender mais em função de margem, né? E você escreveu uma coisa no material que você mandou ali para mim que eu guardei bastante, né? Que é o que acontece com muita gente, na verdade. Muitas vezes a gente quer vender, né? E quem acredita naquele tipo de produto quer vender aquele, né? Eu vou achar essa blusa preta, ela é bonita, eu vou lá, vou trazer ela para vender. Calma, né? Será que ela combina com o look que vai me dar margem? Aquele look que eu tô pensando em trabalhar, porque a gente precisa orientar uma empresa, né, ou para volume ou para margem. No seu caso, né, e a maioria dos varejos são assim, a gente não é uma distribuidora, né, que tem que vender muito, né, embora a gente queira vender muito, mas a gente tem que pensar muito na margem. Foi um paradigma, né, para poder trocar esse mindset, porque ir fazer uma compra ou direcionar uma compra pensando em margem e não só no feeling da moda, para vocês que lidam com moda, não deve ser fácil não, né? Então, logo no primeiro mês, eu acho que eu vim aqui, a gente já fez essa segmentação e, né, o que eu fazia? Colocava a mesma margem para todos os produtos. E fui descobrir... Literalmente, né? Todos com a mesma margem. Todos, tava lá, tipo, meu gráfico era só uma linha reta. Daí foi descobrir que tava fazendo errado, que eu tinha que colocar mais margem nos produtos, né? Que eu mais vendo. E pra eu ter também uma forma de fazer campanha e tal, que ainda continuasse dando lucro. E isso foi muito legal, porque agora, né, eu vejo a planilha de estratégia, vejo qual produto que vende mais, vejo o produto que tem mais margem e são esses produtos que eu vou comprar. Eu não vou comprar uma t-shirt lá que todo mundo tá querendo, sabendo que vai vender 2 só. Eu vou focar no produto que eu vendo mais e que eu tenho mais lucro. É lógico que, de novo, estamos na parte, né, do planejamento estratégico, então é uma ação estratégica. Não que eu não possa ou não precise ter aquela blusa, mas eu não vou focar o meu esforço de marketing e de coisas que um produto que talvez não vai me dar o resultado que eu quero, né? Sim. É um direcionamento que, no final das contas, se você vai plantando e fazendo ele para todos os produtos, né? Todos os looks que vocês fazem, né? Esses combos ou mix aí que a gente chama, no final do mês dá uma diferença absurda, né? Porque vocês fazem campanhas semanais e aí com campanhas semanais, na soma, é que vai dar o resultado que a gente quer. Depois a gente planejou tudo isso, né? Colocamos aí, né? Montamos a visão da empresa, estruturamos receita. Você falou que está fazendo trimestral. Fazer trimestral, Mara, você já está na frente de 99% das pessoas, porque muita gente não tem nem planejamento trimestral. E outra, né? Um trimestre, até fiz um vídeo ontem falando sobre isso. Se você já tem uma projeção do seu próximo trimestre, já é um espectro legal. A não sei que você queira... Você já saiba, e geralmente a gente já sabe, né? Lá em novembro eu vou, sei lá, vou sair da minha empresa aqui e vou ir para outro lugar. Mas aí é um negócio maior, é uma ação, né, maior que você já sabe que vai acontecer e você vai planejando. Mas essas de curto para médio prazo, que são as atividades do dia a dia e tal, 3 meses já tá de ótimo tamanho, né? Mudou, no seu caso, né? Mudou o período do ano, se tá frio, você já sabe, se tá quente. E também porque eu vendo modinha, né? Tipo, se alguém na televisão usou aquela roupa, tipo, todo mundo vai querer. Daí eu preciso me planejar. E vai estar dentro dos 3 meses ali. Isso. Nada vai mudar tão rápido assim que vai passar dos 3 meses que não vai afetar a moda e que você não vai ficar sabendo. Então já, show de bola, parabéns, você está fazendo já certinho. Depois a gente planejou isso, né? Casar todas essas projeções, essa direção que a gente quer dar na empresa, né? Acertando os mix, a persona e uma série de coisas. Colocar isso no tempo é mais complicado, né? Porque nem tudo que a gente quer fazer, na verdade, a gente vai conseguir fazer em função de tempo, né? Como é que foi para você? Eu sei que você já é muito mais planejada, inclusive, do que eu, né? Como é que foi para você ter ali aquela planilha onde a gente planeja o ano inteiro, aí põe lá as campanhas, aí vê venda, aí vê uma série de outras coisas ali? Então, na verdade, eu tiro alguns dias do mês, né, dia -a -dia. Da semana, para fazer essas atividades. Tô vendo que tá acabando o trimestre, vi que tava acabando, né, e entrar no próximo trimestre, já parei 2 dias para fazer o planejamento de marketing, de campanha.
todo mês para fazer o fechamento da planilha de estratégia, eu tiro 2, 3 dias para fazer, porque daí são de 3 lojas, são 3 planilhas. Então eu tenho que ter mais tempo para fazer isso. E das atividades que foram aparecendo aqui, igual o POP, as coisas que a gente tinha que fazer para deixar a empresa mais organizada, eu ia fazendo semana a semana das atividades, as tarefas que você me deu, porque eu não gostava nem de faltar, eu acho que eu faltei uma vez só em dezembro. Até falta ela era assim, viu, gente? Não faltava não, parabéns, é isso porque mesmo. Eu faltei só em dezembro, porque dezembro é meio punk. Dezembro não dá, né? É difícil mesmo. Mas eu sempre tentava fazer o maior número de tarefas possíveis para eu tirando dúvida e usando, né, o tempo da mentoria, porque claro. Senão não ia adiantar nada. Algumas coisas ainda, eu tenho muita coisa ainda para fazer. Agora eu já até marquei com as meninas para começar, né, os treinamentos mesmo. Então a gente vai fazer uma semana de treinamento de todos os procedimentos que eu escrevi. Legal. E vocês não têm noção, viu, gente? O procedimento ali, ela escreveu no detalhe. Eu falava para ela fazer mesmo. Isso é que é legal, né? É muito me traz uma satisfação muito grande. Logicamente a gente ajuda, né, os clientes. Eu não tenho nenhum cliente até hoje, graças a Deus, que não tenha tido excelentes resultados. E os resultados são diferentes, obviamente, para cada um, porque cada um está buscando uma coisa, né? E uns vão buscar mais a parte financeira, outros mais a parte organizacional, uns em um momento mais pessoas, outros mais processos, enfim. Cada um tá ali para melhorar alguma coisa na empresa e o que dói, né? Porque às vezes isso aqui tá mais na minha mão, esse aqui não tá, e a gente vai fazendo essas escolhas. Mas você conseguiu, na minha visão, terminar essa fase 1, que a gente chama da mentoria, tendo a sua estratégia para você revisar, né, semestralmente, se você quiser, sabendo fazer o planejamento, entendendo os conceitos, que eu acho que é importante, né? Porque uma ferramenta ou outra, uma planilha, um Excel, não sei o quê, isso tudo você se vira e faz, né? A gente pode usar qualquer ferramenta. Vende no Google. Vende no Google, mas o importante é eu entender os conceitos, obter esse conhecimento, né, e trocar ideia para eu ver o que funciona, né? E a gente, obviamente, a sessão tem muita troca de experiência. Tinha sessão que durava 2h30, 3 horas, mas é importante entender os conceitos para que a gente, né, possa aplicar, e aí a ferramenta que a gente for usar é o de menos. Depois da parte de planejamento, nós estruturamos, colocamos no tempo tudo, fomos para a parte dos processos, né? Detalhar lá os cockpits dos processos, padronizar tudo certinho, entrada e saída. E aí, o que esclareceu? Depois que a gente colocou todos aqueles cockpits ali na parede, olhou, até formou o sistema de gestão, quais os controles que eu preciso ter para ter uma visão geral da empresa, o que hoje você tem, assim, de visão das 3, na verdade, né? Então, quando a gente começou a fazer essa parte, eu falei, gente, quando eu fui fazer o estágio na multinacional, eu só fazia isso. Por que eu achava que só dava certo na multinacional? Tenho certeza que vai dar super certo aqui, né, na loja, porque eu não posso estar em 3 cidades diferentes. Então eu tenho que deixar o mais organizado possível, deixar todos os procedimentos certíssimos para não ter problema. Então, eu confio muito nas meninas, né, que trabalham comigo. Eu tenho uma funcionária em cada loja, mas são elas que estão lá na frente. Então, eu preciso ter os processos para passar para elas fazerem o que foi planejado por mim. Mas só que eu tenho que dar liberdade para elas também de participarem, para escrever esse processo e tal. Por isso que a gente vai começar os treinamentos agora. E vou pedir sempre também... Até para fazer uma revisãozinha, né? Tem coisa que tem que melhorar, talvez. E pedir a opinião delas sempre, porque elas são o meu braço direito, esquerdo, cabeça, tudo. Elas que fazem praticamente tudo. Eu fico mais na parte de compras mesmo e na parte de estratégia, de administrativa. E, né, às vezes apareço lá no provador e tudo mais. Mas a maioria das coisas são elas que fazem, então eu tenho que deixar o mais redondinho possível para a empresa crescer mesmo. E a gente vê, né, assim, quando a gente fala em processo, e tem muito dono de empresa que troca essa ordem, né? Hoje eu até estava falando com um cliente que eu atendi de manhã, exatamente esse tema. A gente contrata uma pessoa, às vezes até da família, porque a gente é empresa pequena, quer dar uma força. Não, vou pegar aqui a minha esposa, meu primo, colega do chegado, do Aspone, do não sei quem, e aí você quer ajudar, né? Porque, vamos crescer junto e tal. É legal essa parte filosófica da coisa, mas na hora que o bicho começa a pegar,
você vê que o que falta é processo. E aí, a gente improvisando com aquelas pessoas que no início a gente queria ajudar e é legal, só que elas não têm nem perfil e muitas vezes nem qualificação para fazer aquela função que a gente gostaria que elas fizessem, aí começa a acontecer o efeito contrário. Elas começam a dar problema pra gente. Aí briga, aí eu tenho que demitir alguém que já é da família ou conhecido, enfim, começam a dar N problemas. Então, tome muito cuidado com esse lance de contratar gente da família e tal, não que não deva. É possível dar certo? É possível, mas tem que estar muito bem feito. E a gente não pode trocar a ordem, né? Primeiro, fazer os processos. Padronize os processos, descrevam, deixa a empresa toda estruturada para depois trazer as pessoas e treiná-las. Porque se você inverte essa ordem, você vai fazer aquele primeiro treinamento lá de boca, vai falar que é assim, assado, eu acho, e não sei o quê, e depois vai dar um retrabalho para refazer, né? E deixando 100% na mão dos outros, é o jeito do outro que vai estar certo. Porque se eu não sentei com ele para explicar e não treinei, qualquer jeito tá bom, né? E aí esse qualquer jeito pode não ser o ideal para o meu negócio, né? Sim. Quando eu comecei a mentoria, o único processo que eu tinha era só de usar o sistema, porque, né, tem como usar o sistema, e eu fiz, né, uma apostila explicando para cada passo a passo o que tinha que fazer. Era a única coisa que eu tinha. Agora eu tenho processo para tudo. E a gente vai começar os treinamentos e, se Deus quiser, vai dar tudo muito certo. Já tá dando certo, legal. Mesmo escrevendo só. E a Mara fez certinho, né? A gente montou a estratégia, montamos o planejamento todo certinho, né? Com todas as ferramentas. Depois a gente padronizou o nível 2, né? Que é o nível intermediário aí da pirâmide organizacional, que é padronizar os processos. Depois fomos pro nível 3 e pros procedimentos, e aí a rotina. O que mudou, Mara, na rotina? Sua rotina como empresária, em função de tudo que a gente fez, a rotina das meninas, melhorou ou não a produtividade, e em função disso, o que você acha que trouxe aí de bom aí para os seus negócios? Então, com certeza a organização. Agora eu posso estar, lá em casa trabalhando, que a maioria das vezes eu faço isso, fico trabalhando em casa, e elas estão, né, fazendo as atividades delas sem deixar nada para trás. Eu confio nelas, eu sei que tem o processo e elas estão seguindo isso. Também colhi um feedback com elas na semana passada, dizendo como que era, né, a loja antes da mentoria, legal. E depois da mentoria. E aí, não meteram muito pau em mim, não? Falaram, a culpa é do Gevanda, aquele chato. Elas falaram assim que tá totalmente diferente, principalmente na parte de marketing, de postagem e tal. Porque em dezembro, por exemplo, a gente ficava cada semana que ia fazer compra, que toda semana faz compra, né? Ficava todo mundo perdido. Tem que colocar as roupas para vender, tem que passar, tem que fazer etiquetar, tem que fazer tudo. A gente fez o planejamento tudo antecipadamente, né, em novembro, e conversou, fez reunião e tal. E cada um sabia o que era para fazer, e depois colocou na planilha, e cada um sabia o que era para fazer em cada campanha. E elas me falaram, né, nesse feedback, que elas sentiram que elas tinham mais tempo para conseguir fazer a venda mesmo pro cliente, porque antes elas viviam correndo para lá e para cá. E depois do planejamento, elas conseguiram mais tempo para fazer as coisas. Parecia que tinha muito mais coisa, né? Porque daí você listou. E é isso que acontece mesmo, né? Se a gente faz o planejamento com antecedência, certinho, primeiro, a gente fica sabendo que a gente vai querer fazer e vai naquela direção, com meta, sabendo que, né, vai comprar e vai vender, já estão os looks previstos, já tem uma ideia de todos os posts, divide tarefa. E aí não é só impressão, sobra mais tempo, a gente aumenta a produtividade assim, mas sem nem dizer em percentual, porque nem tudo na vida dá para medir, né, literalmente no detalhe. E os resultados vêm, né? Porque você se concentra muito mais quando você está produtivo naquilo que você planejou, e não de ficar procurando algo que, nossa, agora eu vou tirar a ideia de onde, o que eu vou fazer, aí você desfoca completamente daquilo que foi planejado e acaba nem indo na direção do que a empresa, né? Então, assim, é um negócio que funciona mesmo, parece que não, mas é uma metodologia que sequencialmente traz resultado. E aí a rotina, a gente fez agenda, você implementou. Como é que tá lá as agendas das meninas? Estão cumprindo tudo certinho? Estão cumprindo. O que é de rotina, o que não é? Sim. A gente também fez o controle de rotina, né? Como a rotina é mais voltada assim para
posso dizer, para a organização da própria loja, né? Então eu fiz, cada loja tem o seu controle de rotina, né? Sim. Diferente, Tal dia eu vou varrer, tal dia eu vou limpar a vitrine. Limpar, não sei o quê, os dias certinhos para cada coisa. Então cada loja tem o seu, mas deu muito certo. Então se eu chegar lá na loja agora e falar, nossa, você não limpou o quintal. Aqui era o dia de você limpar o quintal e você não limpou. Então eu vou ter argumentos. A gente combinou, planejou. E tava escrito aqui que era pra você fazer. Por que você não fez? Você vai ter que dar uma justificativa. Feedback, Então isso foi legal. Outra coisa que elas falaram também, que foi a reunião também, que elas se sentem mais à vontade para dar a opinião delas, as reuniões semanais, né? Antes eu estava fazendo mais mensal e a gente sempre conversa no WhatsApp no dia a dia, tudo. Mas foi muito legal a partir do momento que eu coloquei meia hora na segunda-feira pra gente conversar. Fazer o alinhamento da semana, né? Que passou e alinhar a próxima, Isso. Né? E tá dando super certo, então toda segunda-feira a gente tira meia hora pra conversar e tá sendo super positivo, que elas gostaram, né, delas estarem se envolvendo, participando cada dia mais. E também não fica aquela coisa desorganizada. Então todo mundo já entra a semana sabendo o que vai fazer. E por incrível que pareça, né, tem empresário que ainda chega pra mim com essa frase: Gervando, cara, não tenho tempo, ainda preciso fazer essa tal de reunião semanal. Meu amigo, na verdade você deveria fazer diário, mas como diário é muito pesado, né? Em algumas empresas, inícios de mercado, é diária a reunião. Por exemplo, construção. Se não fizer uma obra, sei lá, de alguns milhões, um prédio como esse aqui, uma reunião todo dia, não sai nada, né? Porque você tem uma quantidade de gente trabalhando. Então, quanto mais pessoas, mais você divide em equipes, mais você tem que fazer essa gestão. Mas para empresas menores, uma vez por semana dá. Pelo menos. E aí, não é só o fato de fazer a reunião. A reunião, ela é mais um momento de você olhar o passado, né? Pelo menos a semana que passou e ver o que deu de errado, o que não deu. Olhar a semana seguinte já, né? Delimitar ali, precisa fazer aquilo, a semana especial, essa campanha aqui é não sei o que, agora tá vindo tal, sei lá, agora vai começar o inverno, vamos começar tal campanha acessada. E não só marketing, mas para tudo. Mas o principal da reunião, que às vezes a gente esquece, são dois temas. Que tudo nela é importante, tudo nela eu consigo reportar, mas duas coisas são importantes. Se eu estiver fazendo uma reunião semanal e não tirar da reunião essas duas coisas, pode parar de fazer, se eu não estiver usando planilha, não tem problema. Se eu não estiver usando plano de ação, que também deveria usar, mas não tem problema, tal. Mas essas duas coisas são importantíssimas. Primeiro, se eu estiver usando a reunião para não resolver problema, que o papel do dono é de gerir processo. Processo tem problema todo santo dia, senão mais de X vezes por dia. Então, eu tenho que ter a reunião como um momento de resolução de problemas, de apoio para quem quer que seja. Não consegui, ou não estou fazendo tal coisa, isso aqui acabou, o ar-condicionado quebrou, independente do que for. Então, resolução de problemas é muito importante. E segundo, para dar a chance do colaborador participar, né? Eu até fiz um vídeo pro meu canal outro dia falando de uma coisa que é a andragogia. A andragogia é o ensino do adulto. O adulto, ele precisa participar para ele poder comprar a ideia de que ele vai fazer. O dono que acha que vai chegar a goela abaixo, toma aqui, tá tudo pronto, faz desse jeito, do jeito que eu quero e tal. Às vezes ele nem sabe no dia a dia se o cara já tá fazendo até melhor do que ele. Então, se você dá um momentinho toda semana para as pessoas do seu time conversarem com você, reportarem os problemas, falarem e participarem das implementações, cara, você ganha o seu time, todo mundo participa, o clima fica mais light, melhora tanta coisa que a gente nem sabe, porque às vezes, ainda mais você que tem várias empresas, né? Você não vai todo dia para cá e para lá, né? Não tem como você estar todo dia nas 3 empresas, até porque tem mais empresas até, né? Então, como a gente não participa 100% ali da base, da pirâmide, vamos dizer assim, né, que é o nível dos colaboradores, como é que eles vão se sentir motivados sem a nossa presença física? Né? Não existe mais aquela empresa dos anos, sei lá quantos anos atrás, que se o dono não tá ou se o gestor não tá, não vai acontecer. Não, tem que acontecer o que foi previsto no processo e a gente tem que ir acompanhando o que foi fechado com o colaborador. E se ele puder participar da elaboração, da execução, melhor ainda, né? Então, faz uma diferença muito grande. Sim.
Agora, a gente usa também uma coisa lá na reunião que é assim, por exemplo, quando eu mostro lá as vendas semanais, KPI de vendas semanais, e daí uma loja vendeu mais, daí a gente faz a pergunta, né? O que você fez, o que você acha que você fez que você conseguiu vender mais? Daí a pessoa vai falando, já que as campanhas foram iguais para todos. Eu fiz isso, aquilo. Daí, tipo, as outras vão tirando a ideia, nossa, verdade, eu deveria ter feito isso. E, tipo, há uma troca de experiência entre as colaboradoras que estão cada um no seu lugar, mas se eu estivesse conversando somente com uma no WhatsApp, não ia ter resultado nenhum. Não ia saber, né? E agora a gente também acabou de criar essa semana também um grupo de ideias, onde a gente vai colocar um grupo no WhatsApp mesmo, todas as ideias que a gente tiver, porque às vezes a gente fica com as ideias meio perdidas. Paradas, né? Daí a gente vai colocar tudo nesse grupo As empresas grandes chamam isso de banco de ideias. Geralmente é o RH que cuida, né? O processo de gestão de pessoas. E geralmente é uma caixa mesmo. A pessoa vai lá, anota, tem um formuláriozinho. Você pode fazer no WhatsApp, a ferramenta de novo, tanto faz. Para que o colaborador se identifique, tô dando ideia, já tô fazendo isso aqui melhor, antes eu fazia assim, agora tá assado, sinto que tá surtindo resultado. E tem empresa que, a depender vamos dizer, tanto da ideia quanto do resultado que aquela ideia traz, né? Não é como é que eu vou dizer, uma obrigação, mas tem empresa que dá premiação, né? Uma grande empresa que o colaborador deu uma ideia lá que economizou milhões. A empresa que vai lá dar um prêmio, um jantar, seja lá o que for, né? Não é o prêmio em si, mas mais pela gratificação, pelo apoio daquela sugestão que foi dada pelo colaborador. E se a gente fosse falar em termos de... porque a gente não chegou a fechar, né, assim, a parte literalmente no detalhe financeira, até por conta do período meio complicado da pandemia, né? O que você sentiu de resultado? Quais foram na visão da Mara agora, né? Você falou da visão das meninas e tal. O que mudou, se você fosse olhar da mentoria como um todo, em termos da organização, perto do que você esperava, né? Porque você falou para mim uma coisa que, diferentemente da maioria que me procura, você não procurou a mentoria somente ou principalmente para fazer a empresa ganhar mais dinheiro, né? Explica aí qual foi a sua ideia anterior e se eu te ajudei a atingir os seus objetivos, que é o principal, né? Então, na verdade foi assim, quando eu abri a loja de Taubaté, eu falei, vou fazer tudo igual, né? Fazer tudo igual, porque lá já deu tudo certo, agora vamos só replicar pra cá. Só que foi totalmente diferente do que eu imaginava. Desde a persona, né? Que era a principal diferença. Já começava totalmente equivocado. Então, eu fui... tendo necessidades aqui na loja de Taubaté que eu não tinha nas outras lojas. Sim. Então eu vi, né, que eu precisava de ajuda de alguma forma. Eu sempre, como você disse, sempre fui organizada. Nunca misturei dinheiro da filial 1 com a filial 2, porque isso pra mim era um problema. Na minha cabeça sempre isso foi um problema. E eu comecei a fazer essas coisas. Isso ela já veio certo, viu, gente? Pra vocês verem. Já trouxe certo, não precisei nem dar opinião. Só me certifiquei de que estava fazendo certo, passa a regra. E daí começou, né, a ocasionar alguns problemas que eu não fazia antes. Então eu falei, preciso procurar uma ajuda para administrar as lojas direito, porque quando tava lá, Lagoinha e São Luís, 20 km de distância, tudo bem. Mas agora, a partir do momento que entrou uma outra cidade, 70 km de distância, porque eu moro em Lagoinha, ficou muito mais coisa para eu resolver. Então, eu procurei, né, a mentoria mais para organizar mesmo a loja, né, a administração, tudo, para eu conseguir administrar as lojas de longe e, consequentemente, né, ter resultado financeiro também. Porque, né, toda empresa tem que ter resultado. Empresa tem que ganhar dinheiro, lógico. Tem que ganhar dinheiro. Mas o principal de tudo foi me organizar para eu ter paz na minha cabeça. Porque, na verdade, eu tava com medo de quebrar as outras empresas, entendeu? Se eu não me organizasse. E, né, tô aí com as 3 lojas, graças a Deus, tentando, né, sobreviver. Vencer essa pandemia, agora a guerra, a hora que é pra voltar tudo, acontece esse negócio essa de guerra. Troca de temperatura, esse tempo maluco aí que é para começar já o frio, ainda tá calor. Sim, são coisas que não estão na nossa mão, né? Sim. Que a gente vai lutando, não só eu, como todas as empresas e também lojas de roupa, então a gente vai lutando, todo mundo junto. Faz parte do jogo. Legal. Esquecemos alguma coisa? Deixa eu ver se
Eu acho assim, ó, é importante, né, até passar a impressão para as pessoas. Lógico que são 7 meses de muito trabalho, né? Lógico que eu sempre falo isso em alguns vídeos e não sei se fica perceptível para todo mundo, mas eu faço muito pouca coisa, né? É lógico que eu direciono, eu dou ferramenta, eu acompanho, eu corrijo. A Mara é uma pessoa que me enchia bastante o saco no WhatsApp, Evandro, o que eu tenho que fazer aquilo no sentido positivo, né? Mas eu tô aqui para isso mesmo, a gente tem que se comunicar muito, né? Porque a mentoria, ela na verdade, ela é uma soma de várias coisas, né? Eu preciso trazer conceito, preciso trazer o conhecimento, dar a ferramenta, acompanhar, mas trocar muita experiência, Mara. Eu acho que isso não vai funcionar. Até porque nem eu, nem ninguém tem varinha mágica para nada, né? Se a gente fizer isso aqui, se virar essa chavinha, sai 1 milhão. Se virar outra chavinha, sai mais 3 milhões. Se eu tivesse esse poder, né, ficaria fácil, né? Mas como ninguém tem, a gente vai precisar experimentar, né? Você, né? Essa pecinha que tá aí é diferente de outra cliente minha que tem loja. Então, como é tudo diferente, a mentoria precisa ser diferente, né? E só pra gente finalizar, se você tivesse que falar alguma coisa para quem quer abrir empresa, para quem quer se tornar um futuro empreendedor, o que você aconselharia? Independente da mentoria ou não, mas o que você, com a visão de empresária que hoje você tem, já tem quanto tempo? Desde sempre, né? Nem sei. Desde 6 anos de idade já ajudava o pai a fazer alguma coisa em casa. Mas com a sua experiência aí como empresária, o que você falaria para alguém que está querendo abrir empresa hoje, 2022? Até porque estamos passando pela situação que estamos. Sim. Então, abrir empresa, muitas vezes as pessoas acham, né, que é só... Tenho uma ideia, vou lá, coloco dinheiro nessa ideia e começo a trabalhar e tal. Tem gente que acha que vai trabalhar menos tendo empresa, mas não é a realidade. Quem tem empresa tem que saber, né? Quem quer abrir uma empresa tem que saber que vai trabalhar muito mais. Tem um monte de problema para resolver. Todo dia é um problema novo. Algo novo aí, E então, a minha... Como que eu posso dizer? Minha dica é... Planeje tudo, estude muito e nunca pare de estudar, mas não só estude, tem que aplicar também, porque tem muita gente que estuda e não aplica nada. Não faz nada. Então, aplique tudo que você aprender e não ache que ter empresa é trabalhar menos, você sempre vai trabalhar mais. Pode ser que no futuro, né, você vai trabalhar menos sim, se você deixar tudo organizado, mas no começo se muita coisa der certo, né? Mas no começo, principalmente, você vai ter que trabalhar muito. E para quem já é empresário, tem aí uma certa experiência, independente, 5, 10, 15 anos, até pela experiência que você já tem, o que você falaria para quem já está no mercado? Tô eu lá martelando na cabeça da minha irmã com a padaria de 17 anos. 17 que tem? Não tem... tem pouca organização. Sempre deu, né, muito certo, graças a Deus. Só que não tem... Só que ela é amarrada naquilo. Tipo, ela tem que estar lá de manhã, tarde, noite, e toda hora toca o telefone. Manda ela pra mim aqui que a gente vai fazer um trabalho. A gente começou a fazer coisa, arrumar sistema dela e tal. Tô ajudando ela algumas coisas, só que muitas coisas ela fala, não precisa. Não dá pra fazer isso, não dá, não tem como. No seu é assim, no meu é de outro jeito. É sempre o nosso que é igual, nosso filho é mais bonito, a sua empresa não é igual a minha. Mas eu aconselho todo mundo que já tem empresa se organizar para ter tempo para você também, tempo para pensar, para crescer a empresa estrategicamente, porque não adianta nada a gente só trabalhar e não ter tempo para usufruir do próprio dinheiro, né? Nem da vida. Da vida e também não ter tempo para pensar, né? Uma forma melhor de crescer a empresa. Esse que é o recado. Legal, show de bola. Gente, acredito que juntando, né, o papo de dono aí pela experiência que a Mara tem com as 3 empresas. Mara, te desejo contínuo sucesso, que você continue essa pessoa super aplicada que você é. É isso que é um diferencial seu, saiba disso. E é isso que, né, te trouxe até agora e vai te levar à frente. Não esmoeça, embora a gente sempre vai ter um momentinho ou outro aí de dificuldade, faz parte do jogo, você sabe muito bem. E continue nessa, ser uma pessoa muito aplicada, muito batalhadora pelas coisas que você quer. Saiba usar esses conhecimentos que você adquiriu
na hora certa, né, para você tomar decisões, usar os conhecimentos dentro da empresa para você, porque no final das contas, né, a gente não pode fazer o que muita gente inverte, né, viver para a empresa. A empresa é que tem que viver para nos servir, né? Embora a gente passe muito tempo dentro da nossa empresa, mas não dá para ser o contrário. Talvez num certo período, a empresa está nascendo, 3 a 5 anos ali, vou dar uma ralada e tal, mas tem que chegar uma hora que eu vou ter que, né? Senão eu não vivo, não como, não namoro, não caso direito, não tenho filho, e aí a vida passa, a gente chega com 60 anos e não aproveitou uma boa parte daquilo que a empresa poderia ter me proporcionado, né? Então, saber nivelar as coisas, e você, como vem de uma empresa de uma família que tem empresários, eu acho que é bom você disseminar esses conceitos lá também. Então, mais uma vez, obrigado. Foi um prazer tê-la aqui como cliente, e agradeço pela confiança, né, que vocês depositam na gente de falar de assunto de tudo quanto é coisa, né? Até pessoal, às vezes a gente acaba lidando um pouquinho, mas é muito legal. Foi muito legal te conhecer e trabalhar com você durante esse todo o tempo. Eu que agradeço novamente pelo conhecimento, muito conhecimento, e toda semana, né, aquela discussão, falando, não, mas não vai dar certo, mas eu falo, vai dar certo, vai lá e faz. Pode fazer que vai dar, Mara. Cheguei aqui quase chorando um dia e teve uns dias pesados, né? Mas deu tudo certo. Eu agradeço muito pelas coisas que a gente fez também, que não estava, né? Estava dentro de cada caixinha, mas não que você faça para todos os seus mentorados. Tem algumas coisas que tem que ser. Que foi, né, que a gente foi fazendo junto por necessidade. Sim. Eu falava, tá bom assim essa planilha, e você falava que tava bom. Não dá para colocar tudo no papel, né? A gente tem coisa que faz parte do jogo ali, não vou conseguir descrever o que eu vou ajudar, não vai, né? É muita coisa que tá em jogo ali que é importante. E pode ter certeza que, tipo, todo conhecimento não foi, né, só para as lojas, para a pousada também vai ser muito bem aplicado. E se Deus quiser, se eu tiver outra empresa também, vai ser muito melhor planejada do que, né, as lojas antes de ter feito a mentoria com você. Show de bola. Gente, obrigado. Ficou aí esse papo de dono junto com um depoimento. Espero que vocês tenham aproveitado também para aprender um pouquinho, no sentido, né, de troca de experiência, ouvir um pouco o que a Julimara tem aí para dizer, o que a gente aprontou nas empresas dela e os resultados que ela teve aí. Obrigado. Para quem não conhece ainda, o vídeo desses depoimentos, né, e videocasts ficam no YouTube, o áudio eu transformo num podcast que está aí principalmente no Spotify. Se vocês quiserem escutar esse conteúdo, pode ir lá no Spotify que está lá. Grande abraço. Obrigado, Mara. Obrigada, gente. Show de bola. Até a próxima. Tchau, tchau.